estamos aqui com o nosso apóstolo Eliazar para tirar algumas dúvidas que a gente recebeu a respeito do que a Bíblia nos diz. E cumprimente os amados irmãos. A paz, queridos. Amém. Hoje nós estamos vivendo nos dias muito difíceis, né? Porque existem muitas perguntas e muitas respostas. Mas, afinal, o que o Evangelho ensina, né? O que a gente deve praticar? O que a gente, na verdade, o que a gente deve viver. Não só ensinar, né? Mas o que a gente deve viver no dia a dia a respeito de várias questões. E hoje nós estamos começando este quadro, este programa, e que Deus possa nos abençoar e dar sabedoria e que nos dê o Espírito Santo para conduzir esse programa e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos para a primeira pergunta? Amém, vamos lá. O que a Bíblia nos fala a respeito do casamento gay? Ixi, o casamento... Esse é polêmico. Bom, primeiro nós vamos falar um assunto muito polêmico, porque existe muitas diversidade quando as pessoas olham para as Escrituras Sagradas a respeito de uma união, tá? Porque existe união e existe o casamento. Existe o casamento pelo homem e o casamento por Deus. O casamento pelo homem, tá? O homem ele pode casar quem ele quiser. Ele pode casar até com um cachorro, vamos falar assim. Ele pode querer, se o homem quiser lá ir no cartório e o país legalizar e fizer uma certidão de casamento, eu vou casar com o meu cachorro. Esses dias eu vi uma reportagem de uma pessoa que casou com a árvore. Casou com a árvore, ele é apaixonado pela árvore e ele queria, porque queria que essa árvore fosse parte da sua vida, que ninguém lhe tomasse, né? Porque casamento, queira ou não queira, a certidão de casamento faz com que aquela pessoa, de uma certa forma, propriedade sua. Sim. É tanto que a pessoa exige fidelidade até que a morte o separe. Mas, quando a gente olha para o casamento dentro das Escrituras, ou melhor, no Evangelho, ou mesmo antes ainda do Evangelho, porque o Evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão, como está lá em Gálatas. Mas o casamento ele veio antes de tudo isso aí. O casamento começou com Adão e Eva. E com Adão e Eva havia um homem e uma mulher. Aí as pessoas muitas vezes, Larissa, nos perguntam assim, mas Deus é contra um casamento entre um homem com homem, mulher com mulher? Deus não vai fazer nada. A pessoa quer casar, case. Mas é do agrado dele? Se a palavra do Senhor nos ensina constantemente, desde o início que ele fez macho e fêmea, para que os dois pudessem ter essa união, por que ele não fez então 2 machos e 2 fêmeas, ou 3 machos e 3 fêmeas? Porque ele é todo poderoso. Ele poderia fazer, e um macho e uma fêmea ali se unissem, e 2 machos lá na frente, mais 2 fêmeas. Então, a união dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, vamos falar assim, desde o início, desde o princípio, sempre foi macho e fêmea. Aí a pessoa pergunta assim, e por que tal igreja faz? E tal igreja não faz? Cada igreja, cada denominação, cada pastor interpreta isso. Ah, eu acho que não tem nada a ver. Eu conheço pessoas, pastores, que falam, não tem nada a ver, chega aqui e pedir para me casar, eu caso, porque quem criou o casamento num cartório, aquela cerimônia religiosa, esse negócio, Deus não foi que criou. Uhum. Então eu faço. Mas a gente deve ter sempre a consciência. O homem ele pode fazer aquilo que ele quiser. A questão é, o que está escrito desde o princípio? Desde o princípio macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea, os dois se uniram e ambos ali passam a ter essa união e essa unidade. Então Deus não abençoaria um casamento gay? É difícil eu afirmar isso aí. É complicado. Porque o próprio Cristo disse, uma vez um certo fariseu, falou assim, Senhor, é certo repudiar a mulher? Jesus Cristo disse, aquele que larga a sua mulher e casa com outro, comete adultério. Porque desde o princípio criou Deus macho e fêmea. Então, assim, eu não creio que, na verdade, a pessoa ela não vai ser amaldiçoada porque ela casou.
ela já está com problemas porque ela não quer obedecer a Deus. A pessoa que ela já está se unindo com uma pessoa do mesmo sexo, ela já não quer obedecer a Deus. Existem outros princípios que ela já vem quebrando. O casamento é mais um que ela não quer compromisso. Agora a questão é, ela é cristã? É cristã. Se a pessoa é realmente uma pessoa cristã, que vive o evangelho, ela não vai querer fazer isso. Porque ela sabe que vai desobedecer o seu Senhor. Agora, não, eu quero casar, mas eu gosto de Jesus, eu gosto do evangelho, mas eu quero casar. Tem pessoas que ele é assim. Existem pessoas que eles são aproximadores, admiradores, gosta de ouvir o louvor evangélico, gosta de ler a Bíblia, gosta de ouvir falar da Bíblia, mas eles são curiosos. Acham bonito, legal, mas eles não querem praticar. Deixa ele lá. Mas quando a pessoa realmente se converte, ela não fala, eu me converti, mas eu vou casar com uma pessoa do mesmo sexo. Porque vai dar aquele contrito. Com a fé, que não tem, você entendeu? Isso é difícil a pessoa ela abandonar a sua vida. Porque antes da pessoa entrar nessa vida, ela já vem cometendo outros atos anteriormente, que muitas vezes se torna impossível até dela voltar. Tem pessoas que tornam-se até depravadas com essas atitudes. E você faria um casamento gay? E se você fizesse esse casamento gay, isso te levaria a estar pecando junto com eles? Vamos lá. A união, quem decide é eles. Tá? O que é um casamento? Tá? O casamento religioso. O casamento religioso é onde o pastor ou o padre, o líder da igreja, vai lá e dá a bênção para aquela pessoa. Eu, como pastor, eu não faço. Eu, como pastor, tá? Por que eu não faço? Porque isso sai fora dos princípios da minha fé. Se sai fora dos princípios da minha fé, eu não vou fazer. Porém, eu proíbo alguém estar lá, duas pessoas moram de frente da minha casa, dois homens que estão se uniram, foram no cartório, casaram, e chegaram ali em mim, eu queria casar, você faz o casamento? Eu não faço, mas nem uma pessoa um homem ou uma mulher que chega para mim, faz o casamento para mim, eu não vou fazer, porque eu não conheço. Porque o casamento é onde o pastor ele vai estar olhando a vida das pessoas e vai estar tentando, no máximo, é um testemunho. É uma cerimônia religiosa. O casamento é uma cerimônia religiosa. Agora, do mesmo sexo, não tem como. Eu não faria. Porque sai fora dos princípios. Não sou contra. Quem quiser viver, que viva. Vá viver a sua vida, não tem problema. Cada um com a sua luz. Cada um com as suas trevas. E se você estivesse fazendo, você estaria pecando junto com eles? Junto, pela Bíblia, sim. Porque eu estaria ministrando bênção aonde é contra a palavra de Deus. Como é que eu vou abençoar algo que está sendo... Imagina alguém chega de mim e fala o seguinte, eu passei ali agora e eu roubei um carro. Eu queria que você abençoasse, orasse para Deus abençoar a minha vida, porque eu roubei o carro. Não tem como é que eu vou? Eu posso pedir milhões, eu posso derramar óleo, eu posso fazer jejum, não é bênção, não tem que estar fora. Está fora dos princípios, saiu fora dos princípios. Então, saiu fora dos princípios, é complicado, o princípio não se quebra. Tá. Englobando esse mesmo assunto dos gays, né, bissexuais, enfim. Eu já ouvi histórias de, por exemplo, eu sou lésbica e eu me converti ao Senhor, porém eu não deixo de ter atração sexual com a mulher, só que, como eu me converti, eu não tenho mais atração, mas eu não tenho mais... Tem atração, mas não se envolve. Eu tenho atração, mas eu não me envolvo por respeito, por conhecer, por ter o conhecimento da palavra, mas é daquilo que eu gosto. Eu realmente não gosto de homem. É possível? Se é possível que a pessoa se converter e continuar olhando como é possível que ela seja abençoada por Deus e tal, ter os privilégios que Deus nos dá, as bênçãos e tal. Até que me prove ao contrário, neurônios não se convertem. Tá?
neurônios, organismo, a carne da pessoa, enquanto nós vivemos neste templo aqui, nesta carne aqui, ela vai continuar com esses defeitos. A pessoa vai lá, ela tem atração por alguém do mesmo sexo. Ela se converteu. O que é converter? Se converter é ela mudar de atitude. Ela estava indo neste caminho e agora ela para poder seguir um outro caminho. Este caminho é Cristo. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Ela está seguindo agora os passos de Jesus. Então assim, ela vai deixar, de repente a carne dela está com um problema, ela sente uma atração por uma mulher, tá? E ela se converte e ela vai deixar muitas vezes, de repente, daquele reflexo, daquela tensão. Talvez sim, talvez não. Mas isso não vai condenar ela. Porque é como diz uma frase do Martinho Lutero, né? Martinho Lutero foi um homem muito usado pelo Espírito Santo, e ele falava, não tenho como proibir das andorinhas ou das pombas voar sobre a minha cabeça. Mas ela pousar, fazer ninho, cagar, aí é outra conversa. Então, os maus pensamentos, o mesmo pecado que existe entre uma mulher olhar para outra mulher e de repente ela sentir atração, é o mesmo pecado que ela pode olhar para um homem e sentir atração. Agora, se de repente passa um, ela sentiu, sabe aqui amarrado no dia? Vamos falar assim de uma forma legal? Ela pecou? Não. A carne dela quis pender para o pecado, mas ela não permitiu. É a mesma coisa do outro lado. Entendeu? Então, assim, eu não creio que ela não seja uma pessoa... não, ela realmente mudou de vida. Só que ainda existe coisas que aos poucos ela vai mudando. Não, então, aos poucos ela vai mudando. O homossexualismo está dentro dela, porém ela se converteu e não fica, ela não pratica. Não pratica mais aquilo. Mas ela ainda, se ela olhar, por exemplo, uma moça e achar ela ainda tem aquele homossexualismo dentro dela, porém hoje ela serve ao Senhor e não deixa se levar pela sua carne. Mas chega uma hora na vida da gente, quando a pessoa tem um encontro realmente com Cristo, a pessoa tem realmente um encontro com Cristo, chega uma hora que ela se entrega tanto, ela se envolve tanto com o Espírito Santo, eu não vou dizer que ela vai ser santa. Não, ela não vai ser santa. Não existe pessoas perfeitas. Mas ela está lutando contra o seu maior inimigo. O seu maior inimigo não é o homossexualismo. O seu maior inimigo é a sua própria carne. Entendeu? Porque se ela olha para uma pessoa do mesmo sexo, ela tem desejo, se ela nunca olhar, ela não vai ter. Mas como que ela vai mudar isso dentro dela? Só o Espírito Santo para tirar isso dentro dela. Então, na prática, quanto mais ela se encher do Espírito Santo, menos ela vai ter força, contra a carne. Você entendeu? Então, seria algo que ela precisa cada vez mais se encher. E não é só com isso, não. A pessoa que ela mente, ela tem um grande perigo. Ela tem que se encher do Espírito Santo para parar de mentir. Tem gente que ela é tão viciada em mentir, que ela... E rouba, então. Tem gente que é viciada em pegar as coisas dos outros. É algo que está dentro da carne da pessoa. E qual a diferença do homossexualismo para uma pessoa que mente? Nenhuma. Os dois têm pecado. E os dois precisam mudar as suas atitudes. Quando que a pessoa prova que ela se converteu, que não é mais mentiroso? Quando ela sente vontade de mentir e não mente? Quando ela para de mentir. Parou de mentir, mudou a conversa. Então, às vezes ela fica lá, mas precisa. Amém. Agora outra pergunta polêmica. Sexo antes do casamento, pode? Bom, sexo antes do casamento, vamos lá. Não é bom. Não é bom por quê? Existe uma como é que fala? Seria uma doutrina. Tá? As igrejas, ela inculcaram de uma forma muito agressiva e muito doentia também. Tá? E aí o que acontece? Só que a maioria das pessoas que cobram, que brigam, que exigem, que condenam, a questão não é se pode ou se não pode, a questão é o comportamento das pessoas
quando alguém falha, quando alguém erra. A maioria que se tornam-se vê um monstro nisso aí, eles praticaram antes. E aí existem muitas pessoas que para esconder o seu pecado, ela aflige o outro. Porque o religioso é complicado. Imagina só, alguém chega para... Eu estou aqui, você está falando, eu estou aqui pensando. Imagina que Jesus Cristo está sentado ali e chega, por exemplo, uma mulher e fala assim, Senhor, eu estou namorando, eu posso fazer o sexo no casamento? Jesus fala, claro que não. Mas se ela pergunta, Senhor, eu pequei, o meu noivo, o que eu faço? Jesus fala, casa. O problema não é quando a pessoa faz, mas sim quando faz e não consuma aquilo que começou. O maior pecado não é a pessoa fazer, é quando ela faz e muitas vezes ela abandona. Olha lá, existem casais que eles fazem, chega ao ponto muitas vezes de engravidar, e aí o rapaz não quer mais a moça, abandona, deixa a mulher com a barriga. Ou seja, ela, além de dar a sua preciosidade, além de dar o prêmio para ele usa o prêmio, abusa do prêmio, embucha a mulher e vai embora. Quem que ficou com prejuízo? A mulher, sim, mas diante de Deus, o cafajeste é ele. Porque ele deveria ter consciência. Olha, porque assim, não tem jeito. Depois da criança estar na barriga, vai ter que sair. Aí tem duas formas. Ou a pessoa cai num ato pior, né? Depende do ambiente que a pessoa vive, a pessoa faz até um aborto. Faz por vergonha. Depende a denominação que ela vive, né? Ela faz um aborto. E quando surge aquele caso, existe caso pior. Que às vezes a pessoa ela comete uma relação antes do casamento, e ela muitas vezes engravida. Ela, por fraqueza da carne, ou por negligência, o rapaz vai embora, e aí ela quer voltar para a igreja, ou quer continuar na igreja. E aí, meu irmão, você sabe como que é o povo, né? Pega aquelas armadilhas assim, prostituta, piranha, vagabunda, que sabe aqueles olhar fulminantes que as igrejas têm? E aí fala assim, se fosse na minha região, lá no Nordeste, é quenga. Não, realmente, o religioso, não. Você está achando que o religioso é brincadeira? Larissa, mas Jesus Cristo suportou o religioso. Porque o religioso, ele só olha o erro dos outros. Ele não consegue olhar para os erros e tentar ajudar o próximo. Não que a pessoa esteja certa. Mas às vezes a pessoa ela quer recomeçar. E aí, não é brincadeira não, viu? Olha, passar na mão de uma religião... Então, a resposta é não. Não pode. Se fizer, o correto é casar. Eu fiz, o que ele tem que fazer para ficar de bem? Casar. É por isso que não pode, porque senão faz com um hoje, aí com outro faz amanhã de novo, aí faz com outro novo. Aí, minha filha, aí já entra em fornicação, que é algo muito mais sério, né? Aí fica complicado. Mas casou, resolveu o problema. Entendeu? Amém. Casou, tá na benção. Amém. O que você me diz sobre o adultério? O adultério, o que é adultério? Porque existem várias formas de adulterar. Me explica. Tá? Vamos lá então. Adultério é quando existe algo puro e entra algo dentro que possa dar a pureza. Isso pode ser... Existe uma frase até simples que eu sempre falo, gasolina adulterada. Existe a gasolina pura, que de acordo com a lei é 30% do álcool, e as pessoas às vezes colocam 30% do álcool, mas colocam mais 10% de água, ou colocam um outro produto lá e chama gasolina adulterada. Adultério é tudo aquilo que existe um pacto e ele é quebrado. Não é só entre um homem e uma mulher, entre um casal. Não.
Agora, voltando para o mais normal, quando se fala adultério em igreja, as pessoas sempre olham, fulano casou com Beltrano e traiu. Dentro da igreja, eles enxergam o adultério só dessa forma. Quando não fala, uma pessoa muitas vezes está namorando e ele acabou caindo na fraqueza, teve relação, olha lá, adúltera. Não, isso não é adultério. Isso não é adultério. É no casamento, especificamente. Adultério é um casamento. Adultério é um casamento. Adultério é quando há uma quebra de infidelidade. Se você está namorando com alguém e você coloca uma pessoa no meio, você sai com outra pessoa, ali é um adultério, mesmo namorando. É adultério, porque criou a infidelidade. Quebrou-se a pureza. Adultério é isso. Mas no Evangelho, adultério é tudo que é misturado, que torna-se algo mal, para enganar as pessoas. Para enganar as pessoas. Agora, dentro das igrejas, adultério é só relação. Mas só que não é. Quando é um pouco mais. Um pouco mais. Engloba tudo. Engloba tudo. Mas falando do casamento, por exemplo, se eu fui traída, eu posso casar de novo. E a pessoa que me traiu, ela pode casar de novo com outra pessoa? Se ela houver um arrependimento genuíno, pode. Se ela se arrepender... Se ela se arrepender, pode. Entendeu? Porque, assim, deixa eu falar para você. Duas pessoas estão casadas. Aí, de repente, uma pisa na bola e vai. E os dois, às vezes, tentam voltar, não conseguem. Tá? E, de repente, a mulher fala para o rapaz, eu não consigo, não adianta, tal. Realmente, ele traiu. Ele pisou na bola, mas a mulher não consegue. Quem decide se vai ficar com ele é a pessoa que foi traída. O traído é que vai decidir. É tanto que o próprio Jesus Cristo disse, né? Aquele que larga a pessoa, sem a não ser por adultério, comete adultério quando a pessoa casa com ela. Então, a pessoa que foi traída, ela tem uma decisão a tomar. Se consegue manter esse relacionamento com a pessoa ou se vai continuar. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Peço que vocês deixem um like, que vocês compartilhem com os amigos, com os irmãos, com todo mundo aí da família. Suas perguntas nos comentários abaixo, qualquer dúvida. Se você quiser um aconselhamento do nosso pastor, também deixa aí que a gente vai fazer o máximo para responder a cada um de vocês. Eu peço que continue nos acompanhando e até a próxima. Pai do Senhor, Deus abençoe. Shalom. Vivendo o Evangelho sempre.